Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gil, sou professora de Biologia do Colégio São Francisco Coque, em Passos. Bom, primeiramente eu queria dar as boas-vindas a vocês nesse Momento Enem, onde nós vamos abordar dois temas muito importantes, que é vírus e viroses. Sempre nas provas do Enem cai alguma questão sobre esse assunto. E, de acordo aí com o momento que nós estamos vivendo, possivelmente cairá alguma questão relacionada a tudo isso na próxima prova. Beleza? Então vamos lá? Bom, primeiramente eu queria dizer que para alguns cientistas os vírus eles não são considerados seres vivos e para outros são. Por que disso? Por que para alguns eles não são considerados seres vivos? Primeira coisa, eles são acelulares, eles não possuem células. Eles não têm metabolismo próprio e por isso não conseguem viver fora de um corpo ou de uma célula animal, vegetal ou bacteriana. Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque para eles conseguirem se reproduzir, eles necessitam entrar em uma célula, que pode ser animal, como eu já falei, vegetal ou bacteriana. Cada vírus, ele é específico de determinada célula, certo? Bom, e por que eles são considerados por alguns seres vivos? Porque eles são agentes infecciosos, eles causam infecções viróticas, que são chamadas de viroses. Vejam bem, quando nós estamos com uma infecção, é comum as pessoas dizerem que nós devemos tomar antibiótico. Só que o antibiótico, ele mata bactérias, ele não destrói vírus. Então, por favor, em alguma prova do Enem que cair falando sobre questão de antibiótico, lembrem-se, sempre, antibiótico mata bactéria. Tá? Vírus não é sensível ao antibiótico. Por quê? Porque ele não tem vida. Não é? Por alguns cientistas, ele não tem vida, ele só passa a ter vida quando ele entra dentro de uma célula. E para isso, somente no nosso caso, quando nós temos uma infecção virótica, uma virose, somente as nossas células de defesa que podem agir e desativar esse vírus, ok? Outra característica importante do vírus é que ele consegue evoluir. E o que seria isso? Ele modifica geneticamente. Por isso que sempre estão surgindo novas viroses, às vezes com o mesmo vírus. Por exemplo, coronavírus. O coronavírus ele é um vírus existente há muito tempo. E por que agora ele é chamado de novo coronavírus? Porque ele sofreu uma mutação no seu material genético. Tá? E está causando todo esse problema, porque nós não estamos acostumados com ele. Bom, e qual seria essa estrutura viral se ele não tem célula? Nós encontramos aqui um capsídeo, né? Esse capsídeo, ele é envolvido aqui, ele envolve o material genético que está aqui dentro. Então, o material genético está aqui e esse capsídeo ele vem para proteger esse material genético, tá? E nesse capsídeo, existem, né, na verdade, proteínas. E essas proteínas que vão interagir com a membrana das nossas células para esse vírus conseguir entrar e fazer o estrago geral ali, né? Bom, eu vou falar algumas viroses aqui que costumam cair muito no Enem. Eu vou pegar essas mais comuns, principalmente aqui no Brasil, que são causadas por um vetor. O que é um vetor? É um inseto que leva, é algo que leva a doença, que leva o vírus até a pessoa. Então, eu vou pegar aqui o vetor Aedes aegypti. Quais são as doenças que ele pode transmitir? A dengue, a febre amarela, a chikungunya e a zika, tá? Essas 4 doenças podem ser transmitidas por vetor Aedes aegypti. Bom, o Enem, ele não vai te perguntar qual o tratamento, né? Ele não vai te perguntar, talvez, quais os sintomas. Ele possivelmente vai te perguntar profilaxia. O que nós temos que fazer para evitarmos de pegar esse tipo de doença?
evitar que, no caso, se é o vetor que causa esse problema para nós, que traz o vírus da dengue, da febre amarela, da chikungunya e da zika, então nós temos o quê? Que evitar a proliferação desse mosquito, acabar com os criadouros desse mosquito, tá? Outros tipos de viroses que nós temos muito comuns são gripe, o sarampo e a poliomielite, que em um dado momento foi extinto, aqui no Brasil principalmente. Agora ele está correndo risco de voltar porque as pessoas estão parando de vacinar os filhos. Por alguns movimentos que estão surgindo aí, né, contra a vacina, infelizmente. Então as pessoas acabam que não vacinam os filhos. E essas duas doenças podem voltar e voltar com tudo aí, adoecendo grande parte da população. O sarampo, ele é algumas manchas que aparecem na pele, ele dá muita febre, tá? E ele pode até levar à morte. A poliomielite é a famosa paralisia infantil. É um vírus que faz com que a criança não desenvolva a parte motora das pernas e ela fique paralisada, ela nunca vai conseguir andar. Para essas duas doenças tem vacina, tá? Que as crianças tomam desde que são pequenas. A poliomielite, por exemplo, é a vacina da gotinha, do Zé Gotinha, que sempre tem muitas campanhas e que as crianças devem ser vacinadas em toda a campanha para reforçar a memória imunológica dessa criança, tá? Bom, em relação à gripe, ela também tem vacina, só que vocês já perceberam que a vacina da gripe ela é anual? Por que ela é anual? Porque o vírus sofre modificação de um ano para o outro. E essa pequena modificação, o nosso corpo ele não reconhece e acaba desenvolvendo a doença. Outra doença importante aí é a catapora, que também tem vacina e que as crianças devem ser vacinadas para evitar que desenvolva essa doença na criança, que também é uma doença simples, pode ser, mas dependendo do estado físico da criança, pode até levar à morte. Né? E o que seria a profilaxia? Vacinação, simples assim, né? Vacinação. Bom, não podia deixar de falar sobre o novo coronavírus, tá? E nesse eu vou aprofundar um pouco, porque nesse momento dessa aula a gente está vivenciando, né? Essa experiência ruim que é conviver com esse coronavírus. Bom, primeiramente eu queria mostrar para vocês aqui a estrutura desse vírus. Ele tem RNA, tá? Ele tem várias proteínas aqui, mas a proteína que eu quero dar mais importância é essa proteína S, essa amarelinha aqui. Lembrando que nessa cápsula do vírus, ela é feita de lipídio também. O que é lipídio? Gordura. Por isso a necessidade de lavar bem as mãos, né? A indicação de lavar bem as mãos com detergente, com qualquer tipo de sabão, porque isso vai destruir esse capsídeo aqui desse vírus e com isso ele vai ser desativado, né? Bom, mas caso esse vírus venha entrar em contato com as nossas células, olha lá, aqui está o vírus do corona, né? O coronavírus, e aqui a nossa célula. Como que ele entra nessa célula para fazer todo esse estrago? Olha só, essa proteína S que está aqui, ó, ela consegue encaixar na membrana das nossas células. Inclusive, as pessoas que têm mais receptores dessa proteína do vírus, dessa proteína S, ela vai ser mais infectada, vai ter mais facilidade de ser infectada, né? Melhor dizendo. Quando o vírus entra aqui nessa célula, ele deposita o seu RNA. E esse RNA vai entrar aqui dentro da célula e vai comandar essa célula, ou seja, vai fazer essa célula produzir novos vírus para ele. Porque ele não tem célula, ele precisa se reproduzir, então ele vai piratear as nossas células, ele vai entrar nas nossas células e vai falar, pô, aqui o espaço é meu, eu faço o que eu quero, eu vou mandar. E manda ela produzir mais vírus.
através desse RNA aqui, né? E olha só, milhares de vírus vão ser produzidos dentro dessa célula. E quando essa célula não suporta mais, ela estoura. Quando ela estoura, ela é destruída. E sai esse montão de vírus no local que ela foi destruída e que vai fazer o quê? Vai infectar outras células, né? E aí a infecção vai só aumentando. Esse vírus, ele gosta, principalmente, ele se adapta muito bem na região respiratória, tá? Então ele vai descer aqui, ó, no nariz, na traqueia, né? Antes aqui na garganta. Nariz, garganta, ele começa a se reproduzir aqui, então ele vai causar uma inflamação. Porque todas as vezes que um vírus ou uma bactéria entra no nosso corpo, o nosso sistema imune, ele vai para lá tentar conter aquela infecção. E quando ele faz esse processo, o que acontece? Causa uma inflamação naquela região. Por isso que dá dor de garganta, né? Tosse. E ele vai se reproduzindo e infectando todo o sistema respiratório. Então ele desce aqui pela traqueia, chega aqui nos brônquios, entra nos bronquíolos. E o maior problema é quando ele chega aqui nessas bolsinhas que reservam o oxigênio, chamadas de alvéolos pulmonares, certo? Bom, o que são esses alvéolos? São cavidades com uma camada de célula e envolvidas por capilares, tá? Elas são formadas por uma camada de células e envolvidas por esses capilares, esses alvéolos. Vocês podem observar que aqui nessa região nós encontramos vasos sanguíneos, tá? Esse vaso que está em azul é o vaso que está recebendo o sangue venoso do corpo. E o vaso que está em vermelho é o vaso que está liberando sangue arterial, ou seja, sangue rico em oxigênio. Aqui nessa região vai ter a troca desses dois gases, do oxigênio que eu estou respirando, que eu estou inspirando para mandar para as minhas células, para elas terem energia, certo? E eu estou expirando o gás carbônico, que é um gás que tem que ser jogado fora do pulmão, tá? Não pode ficar no nosso sangue. Então, é nesses alvéolos que ocorre essa troca gasosa, chamada hematose. E daí, galera, o que acontece? O vírus, quando chega nessa região aqui, ele começa a causar inflamação. E como tem aí a briga, né, de vírus com células de defesa do nosso próprio organismo, vai ter ali uma grande inflamação e começa a reter água, tá? E quando retém água aqui, como que vai trocar os gases, né? Se precisa, no lugar da água, ter ar. Se tem água, é como se a gente estivesse morrendo afogado. O nosso pulmão não foi feito para isso. E aí que vem todo o processo mais grave da doença, certo? Onde nós não conseguimos respirar adequadamente. E aí tem que ser entubado e muitas vezes as coisas vão só complicando porque começa a faltar oxigenação em todos os órgãos. E a oxigenação serve para quê? Para nos dar energia. Se a gente não tem energia, a gente não consegue sobreviver. Bom, a transmissão é feita pelo ar, né? Quando nós eliminamos gotículas de saliva ou quando nós espirramos, nós estamos lançando milhares de vírus no ar que podem chegar até o sistema respiratório de outra pessoa que esteja desprotegida e essa pessoa pode pegar esse corona. E às vezes, a pessoa que transmitiu, ela não está desenvolvendo a doença da forma mais grave, às vezes nem desenvolve, mas ela transmite para uma pessoa que é mais sensível, que tem comorbidades, que tem doenças, né? E que pode realmente morrer por essa infecção. E qual seria a profilaxia? O que o Enem pode perguntar bastante. Bom, primeira coisa, lavar bem as mãos com água e sabão, mas não é fazer aquela lavagem das mãos de forma rápida, não. É de uma forma demorada entre os dedos, né? Em toda a mão, toda a superfície, palma da mão. Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Outra coisa importante que é para conter esse vírus, né? Não espalhar. Evitar aglomerações, que nas aglomerações os vírus eles se espalham mais rapidamente, infectam várias pessoas ao mesmo tempo.
Se nós mantivermos os ambientes ventilados, bem ventilados, dificilmente o vírus vai ficar parado naquele ambiente. E nós não devemos compartilhar, né, objetos pessoais, tá? Então são normas de higiene mesmo. Ok, galera? Então eu fico por aqui. Bons estudos para vocês. Até mais.